Pessoal, tudo bem? Bom, a ideia nossa agora é dar sequência às nossas aulas, né? Estamos aqui na videoaula 3, né? Então, a ideia dessa aula 3 é a gente trabalhar um pouquinho com funções mais básicas, né? Soma, média, máximo e mínimo. Entender a diferença entre dois pontos e ponto e vírgula. Trabalhar aqui com algumas funções de contagem também, né? Contar valores e contar número. E também usar algumas funções lógicas, né? O conte C, o soma C e o C, tá? Existem outras funções, né, no Excel, mas seguindo a nossa temática, né, que é Excel nível 0, né, então a gente vai abordar bem de início mesmo como é que ele funciona e como é que a gente trabalha com essas funções, tá ok? Depois eu faço a ideia é fazer uma sequência de tutoriais depois, né, com aulas um pouquinho mais avançadas de Excel também, tá ok? Mas vamos aqui devagar, né? Eu preparei uma planilha aqui, ó, aula 3, né? Onde eu coloquei aqui, só exemplifiquei, tá? Itens aleatórios, então imagina que eu tenho lá uma tabelinha com item A, item B, item C montada. Aí eu tenho aqui os valores de quantidades, poderiam ser vendidas, requisitadas, né? Aí depende da planilha, tá? Só para a gente entender mesmo como que as funções se comportam. Coloquei aqui 4 valores correspondentes ao item A, 4 valores distribuídos correspondentes ao item B, C e D, tá? E aqui eu exemplifiquei com o nome da função, né? Mas não você não vai ter necessariamente o nome da função, né? Poderia ser a totalização dos produtos, a totalização dos itens, né? Por aí vai, tá? Então a ideia aqui é a gente fazer a somatória de forma bem simples, ó. Como é que eu uso a função soma? Nós poderíamos fazer a soma, né? Como a gente já viu, utilizando o próprio valor da célula. Poderia pegar aqui a célula C3 mais a B3 mais a E3 mais a F3 e der um total, ele totaliza para mim, tá? Mas no sentido de usar uma função, né, o Excel tem uma função, né, que ela facilita um pouco o uso, né? Se a gente tivesse uma sequência muito grande de células para você ficar clicando, corre o risco de você clicar no lugar errado, clicar 2 vezes numa mesma célula, poderia fazer isso, né? Ó, vim aqui fazer a soma de novo ó, de outras células, ele vai aceitar sem problema nenhum, né? Eu posso clicar aqui, eu pego novamente as células e ele faz essa totalização para mim mesmo repetindo. Então, para tentar evitar esse tipo de coisa, o Excel criou o conceito de função. A função, ela vai realizar um determinado procedimento, né, de acordo com que ela descreve, dessa rotina dela, e a ideia é facilitar o processo. Então, em vez da gente fazer a seleção de todos os itens, a gente poderia, nesse caso, pegar o primeiro valor e o último valor nosso. Para eu pegar o primeiro até o último valor, a gente utiliza o 2 pontos, né? 2 pontos, aí você clica na última célula, ele já faz a relação ali para mim, do início até o fim. Então, a ideia do 2 pontos tem o sentido de até aqui, tá? Estou pegando da C3 até F3. Dou um Enter, ele já traz o total para mim. Uma outra coisa que você pode fazer, ó, digitei a função soma de novo, você pode usar o mouse já direto, fica mais fácil. Você clica sem soltar o mouse e arrasta até aqui a sequência do mês de abril, no caso. Fecha o parênteses, dá um Enter, né? Ou se você quiser até dar o Enter direto, sem fechar o parênteses, o Excel completa pra gente e ele já faz ali o total. Fiz a primeira fórmula, posso usar a referência relativa, que a gente viu na aula anterior, é só você clicar e arrastar, ele faz a totalização pra gente de todas as outras colunas aqui. Tá? Vou só pintar com uma cor diferente, só para indicar que aqui a gente fez a somatória, tá certo? A média segue o mesmo princípio da soma. Então, eu também tenho aqui a função média, faço também a seleção do meu intervalo, ó, e o que ele vai fazer para mim é a média. Seria a somatória, né, e dividir por 4 elementos automaticamente. Eu poderia até, né, pegar aqui o meu campo, por exemplo, da soma, né, e dividir por 4. Eu posso fazer isso, estou fazendo a média sem problema nenhum. Mas como a ideia é a gente trabalhar com função, então a gente usa o conceito mesmo, né, da função média aplicado no intervalo. Tá? E ele faz a média aqui para a gente sem problema nenhum. Tá? Aqui eu fiz a média em linha, né, mas nada impeça que eu faça a média em coluna também. Se eu quisesse fazer uma média aqui, pegando a média vendida ou totalizada de cada mês aqui, né, eu também poderia, eu não sei se foi vendida ou foi quantizada, né, eu poderia também pegar ela. Né? Então é só uma referência, só muda a referência, em vez de linha, trabalhar com coluna, tá certo? Então aqui fizemos a média, bem tranquilo também de usar, é uma função bem tranquila do Excel.
A função de máximo tem o sentido de trazer o maior valor de uma sequência. Então, pensando aqui, né, qual que é o maior valor que eu tenho, ó, né, dentro dessa expressão? Eu sei que é fácil de a gente ver que é o número 10 aqui, né, porque tem poucos valores, né? Se você tivesse uma linha com vários itens lá, 10, 20, 30 itens numa mesma linha, fica um pouco difícil de você ver. Você pode usar essa função para isso também. Aí ele traz o maior valor para a gente. Máximo, dá o intervalo, ele traz o maior valor. Bem tranquilo também de usar, né? Funçãozinha fácil. Análogo, né? A função máximo tem a função mínimo, que é o contrário. Então, em vez de eu trazer o maior valor, eu posso trazer o menor valor de uma sequência também. Menor valor de uma sequência, dou um Enter, ele traz para mim os menores agora, lá dentro da sequência. Se eu tiver valores menores repetidos, ele traz o menor, né? Não importa se ele está repetido ou não, né? Ele vai trazer para a gente o menor. É isso que a gente pediu, para a função fazer, né? E antes de trabalhar com a função C, né? Deixa eu trabalhar aqui com vocês com essa função, ó, o conte.valores, né? O conte.valores, ele vai contar os valores para a gente. Então, o que é valor para o Excel? Ó? Aqui eu coloquei ela isolada, desassociada ali da tabela de cima, só para a gente entender a função. Porque você pode contar valores independente da sua seleção. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, todos os itens aqui, ó, da minha planilha. Selecionei a planilha toda, ó, a tabelinha toda. Então, dentro dessa tabelinha toda, quantos valores eu tenho ali digitados, né? Vou dar um Enter, olha, ele tem 46 valores. O que o Excel entendeu como valor, então? Ele entendeu tudo o que está digitado, seja texto ou seja número, tá? As células que não tem nada digitado, que nem essas daqui, ele não contabilizou, tá? Então, onde não tem item digitado, para ele não tem valor. Então, ele não conta, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou estender a seleção só para a gente ver, ó, conte.valores. Vou selecionar mais uma linha em branco, ó. Tá vendo aqui uma linha em branco? Então, essa linha não é para ele contar, é para aparecer os mesmos 46. Ó, realmente foi isso que ele fez, né? A gente tem uma outra forma de contar também, só que agora o Excel trata um pouquinho diferente, né? Que é a função de continue, né? Eu uso o autocompletar com o tab aqui, né? Se vocês quiserem também usar, é tranquilo. Ou você dá 2 cliques na função. Ó. Eu dou o tab, ele já completa, fica mais fácil para a gente digitar. O continue, vou selecionar a mesma referência que a gente fez anteriormente. Olha lá, a mesma referência, da B2 até a K6. Vou fechar o parênteses, vou dar um Enter. O que ele contou para mim agora? Só os números. Onde tem texto, ele não conta, tá? Eu não coloquei ali para mostrar para vocês, mas eu vou escrever aqui, ó. Tem uma outra função no Excel que a gente consegue contar as células vazias, né? Vou colocar ela aqui, ó, igual a conte, olha lá, contar vazios, né? Contar vazio. Aí você seleciona o intervalo, ó, vou selecionar o mesmo intervalo da B2 até a K6, só para a gente ver, ó. Ele vai contar só as células vazias ali, ó. Então, eu tenho 4 células vazias, né? Contar vazio, né? Só para a gente ver ela aqui. Vou usar o botãozinho pincel aqui, ó, para copiar a formatação, né? Você seleciona o item que você quer copiar, dá um clique no botão pincel, dá um clique na célula, ele copia a formatação ali para a gente, já ficou bonitinho. Tá? Então, contar vazios, tá ok? Tem uma outra função que é legal também da gente usar, que é também de contagem, só que ele conta com uma condição. Ou seja, você estipula uma condição para ser contado. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, né, a conte C, né, eu vou pegar o nosso intervalo. Ó. Quem que é o nosso intervalo? Vou pegar aqui os números, ó. Só os valores aqui, de janeiro até abril. Ponto e vírgula. Eu quero contar todos que são, por exemplo, igual a 1. Né? Aí o critério meu é o número 1. Quando eu dou um Enter, ele contou quantos uns tem ali, ó. Quanto número 1 tem ali. Então tem 2 números, número 1, né? Posso fazer também com relação ao 5, ó. Contei quantos números tem ali. Tem 3 números 5, né? Nessa sequência minha. Se eu quisesse contar quantos números são maiores que 3, tá? Como agora eu estou colocando uma sentença de expressão, eu preciso colocar ela entre aspas, ó, por conta do sinal de maior. Então, maior que 3. Quantos são maiores que 3? Aí ele contou para mim. Ó, tem 11 números maiores que 3. E aí pode até usar toda aquela outra relação que a gente viu das funções lógicas.
né? Posso colocar menor que 3, aí ele conta, tem 3 números menores que 3, né? Menores que 10, quantos números tem? Tem 15 números menores que 10, né? Quantos números são iguais a 10, né? A 10 eu tenho um só, né? Dá ali o meu total de 16, tá? Então, dessa forma, você pode utilizar também. Para expressões de texto, também funciona. Você só muda aqui para texto, né? Seleciona o intervalo que você precisa, escreve a palavra que você quer pesquisar e ele referencia e traz para a gente, tá? Bem tranquilo também. O Soma-C, ele trabalha parecido, né, com o Conte-C. A diferença é que a gente consegue somar valores. Então, vamos dar uma olhadinha na síntese da função. Soma-C, o que ele pede para a gente? Ó? Um intervalo, o critério desse intervalo e o intervalo de soma, né? Então, você poderia dizer para ele assim, ó, o intervalo, vamos pegar aqui nossos valores, ó, o meu intervalo vai ser esse da somatória aqui, por exemplo, ó, esse da somatória. E eu quero que ele some para mim aqui, né, o meu critério, ele some para mim todos os que são maiores, né, todos os que são maiores ou iguais a... Todos que são iguais, ó, todos que são iguais a 19, por exemplo, ali. Né, que a gente tem aqui, ó, 19 aqui e 19 aqui. Eu quero somar esses dois 19, independente da posição, né, ponto e vírgula. Qual que é o meu intervalo de soma? Eu posso referenciar o mesmo lugar. Eu poderia dizer que a soma vai ser aplicada aqui também, ó, né? E aí ele faz a soma para mim, tá? A soma ela não é obrigatória eu informar, né, ali o meu critério, mas eu vou informar para ele ver a totalização, ó. Então ele somou ali para a gente 19 mais 19 dá 38, no mesmo local. Como ele não é um campo de critério obrigatório, olha só, eu vou fechar ele e vou ver o que ele faz para a gente, ó. Deu o mesmo valor, ó, porque como eu estou pesquisando no mesmo local onde tem um número de referência, aí ele faz a somatória para mim, entendendo que ali eu tenho um valor numérico para somar. Eu posso fazer diferente, ó. Vamos aplicar aqui, por exemplo, soma C, pensando em uma célula distante, né? Então, digamos que o nosso intervalo esteja aqui, ó, no nome dos produtos, ponto e vírgula. Eu quero que ele some tudo que é igual à letra A. Então, aqui eu tenho a letra A, ó, né? Descrevo a letra A, que é o meu critério. E agora eu vou relacionar o local de soma. O soma vai ser o nosso total lá, ó, nossa totalização. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai procurar na minha coluna dos itens. Quando ele encontrar a letra A, ele referencia lá na coluna dos valores de totalização que a gente fez e vem fazendo a soma para mim. Como eu tenho só um item ali na coluna A, o que ele vai fazer? Ele vai somar só o número 19. Então, só vai trazer aqui o número 19 para mim. Vou dar um Enter, vamos ver se isso aconteceu. Ó, realmente, ó lá. Ele só totalizou o número 19. No entanto, olha só que legal. Se eu colocar aqui, em vez de letra C, digamos que fosse o item A de novo. Foi vendido o item A novamente. Quando eu dou um Enter, olha só. O item A, ele tem 29 itens, né? Ó, vamos na totalização. Ele soma para mim aqueles 29 itens. Então, ele encontra onde você tem as referências, de acordo com o seu critério, ele faz o somatório na referência de soma, tá? Uma coisa só que a gente tem que ficar esperto, né, quando vocês estão montando essa expressão, é que o local de busca tem que ter o mesmo tamanho, tá? Nosso intervalo aqui, eu estou pegando da B3 até a B6, eu tenho aqui 4 células, tem que ter o mesmo tamanho e a mesma relação do local que você está pesquisando. Se eu tivesse alguma disfunção na posição aqui, né, e isso iria atrapalhar na hora que ele fosse entender minha interpretação. Tá? Então, ele sempre pega o item 1 com o item 1 da outra tabela, o item 2 com o item 2 da outra tabela. Ele faz sempre essa relação. Tá? Só isso para ficar esperto. Beleza? Essa função é legal, né? Ajuda bastante. É uma função um pouquinho mais avançada, né? Mas cabe aqui para a gente, dá para a gente trabalhar, dá para entender tranquilo. A função C também é uma função de lógica, né? Também é uma função de lógica, e ela também tem esse sentido de trazer para a gente a interpretação, só que ela é um pouquinho diferente a forma de trabalhar. Ó. Então, só para a gente entender, ó, a função C, ela precisa fazer um teste lógico, depois ela dá para a gente uma resposta quando verdadeiro esse teste lógico, ou uma resposta quando falso esse teste lógico. Então, aqui o ponto e vírgula vai ser usado nesse sentido de
desse caso contrário, desse e aqui, né? Então faça tal coisa, né? É isso que ela vai estar realizando. Por exemplo, digamos que a gente queira colocar aqui uma totalização, olhando aqui os valores, só para a gente usar como interpretação, né? Digamos que nesse total eu queira que ele escreva para mim que atingiu a meta para as quantidades acima de 15, por exemplo, né? Então, tudo que for acima de 15, ele vai escrever para mim que atingiu a meta, por exemplo. Então, a função C, ele corresponde a isso. Como 15 aqui, né, todos os valores atingiram, né, todos os nossos dados atingiram maior que 15, então a ideia é que a função escreva para a gente que atingiu a meta. Vamos tentar fazer só para a gente usar o recurso. O teste lógico, lembra que ele sempre envolve um sinal de maior, menor ou igual junto, igual a gente trabalhou na aula passada. Então eu vou pegar aqui a célula ó, da soma, né? E eu quero saber se ela é maior ou igual a 15. Não é isso que a gente está estipulando? Ó. Esse é o nosso teste. Ó. Então, se essa célula da soma for maior ou igual a 15, o que vai acontecer com o nosso usuário? Ele vai ter atingido a meta, né? Então a gente decidiu ali informar que ele atingiu a meta. Como é um texto que eu estou digitando, né, basta eu informar ele, entre aspas, dentro da função, para ele ser exibido na tela. Vou dar um Enter só para a gente confirmar. Ó. Olha lá, atingiu a meta. Então, todo mundo ali atingiu a meta. Né? Ó. Vou até arrastar a função para ver se isso acontece mesmo para todo mundo. Ó. Ó, todo mundo conseguiu atingir a meta nessa função C. Né? Relacionando aqui a ideia do não atingiu a meta, né? Vamos diminuir aqui os valores para ele diminuir a nossa somatória. Por exemplo, esse daqui que deu 17, vou jogar aqui o mês de março, ele vendeu 1, então vai atualizar lá, né? Olha lá, atualizou para 13. Se foi 13, ele não atingiu a meta. Olha lá o que a nossa função C trouxe para a gente. Ó. Ela trouxe um falso, né? Por que ela trouxe um falso? Porque a gente não configurou a função para ela trazer a palavra não atingiu a meta. Vamos olhar a função aqui na primeira célula de novo, ó. Na primeira célula a gente está falando ó, que quando a pessoa, né, a gente está fazendo um teste, ó, quando a célula ali for maior ou igual a 13, minha G3, quando for maior ou igual a 15, ele escreve na tela, atingiu a meta, ó, ponto e vírgula, atingiu a meta. Faltou a gente colocar a parte do falso. Até o Excel sugere aqui para a gente ó, o valor falso, ó, ponto e vírgula, valor falso. Se você não colocar, ele vai escrever falso. A mesma coisa com relação a parte inicial, né? Se a gente não tivesse definido a parte inicial, né? A gente pode, né, na verdade, substituir essa parte inicial por um valor de verdadeiro, que é o que ele escreveu para a gente. Vou colocar aqui o valor falso agora. Então, o valor falso vai ser que ele não atingiu a meta, né? Olha lá. Fecho as aspas e dou um Enter. Na primeira célula, eu ainda continuei atingindo a meta, né? Só que se eu arrastar, olha lá, ele aparece o não atingiu a meta ali na frente, tá? Então, é assim que a gente usa a função C aplicada a uma célula. Só para a gente entender um pouquinho melhor como ela trabalha, vou mudar aqui a interpretação nossa. Vamos colocar uma célula, escrito, por exemplo, um código. Digamos que aqui a pessoa vai informar um código. O código vai ser a letra M. Né? E aqui a gente vai ter o resultado desse código. Então, letra M, digamos que a letra M corresponda a bom dia, por exemplo. Tá? Letra M corresponde a bom dia. Então, a gente pode fazer essa verificação. Se essa célula, por exemplo, for igual à letra M, a função vai escrever bom dia para a gente. Ó. É isso que a função C vai fazer. Vou dar um Enter, vai escrever bom dia. Agora, digamos que eu não tenha a letra M na célula. O que ele vai escrever? Como a gente fez lá em cima com relação aos valores, a gente não definiu nada para quando não tem a letra M. Então, é para ele escrever a palavra falso. Vou colocar, por exemplo, a letra N, por exemplo. Apareceu falso. Letra T, também apareceu falso. Né? Então, vamos mudar aqui a interpretação nossa. Ó. Caso né, a pessoa não tenha escrito a letra N, a gente, em vez de aparecer a palavra falso, vamos colocar uma resposta para ela. Por exemplo, código... Aqui, ó, código incorreto, né? Dizendo que ela forneceu um código incorreto. Então, olha lá, código incorreto, agora ele apareceu para a gente.
Se escrever a letra M, bom dia. Se escrever a letra T, código incorreto. Letra Q, código incorreto. Letra J, código incorreto. Escreveu M, bom dia. Olha só que legal, nossa função conseguiu interpretar. Vamos mudar a relação, né? Então, letra M, bom dia, beleza, tá legal. Só que se eu colocar a letra T, digamos que eu queira que apareça boa tarde, né, na função. Então, os nossos Cs aqui acabaram, né? Olha só, a estrutura do C, né, na síntese, ele diz pra gente, ó, que é o teste lógico, depois a resposta quando verdadeira e a resposta quando falso. Né? Agora eu posso fazer um segundo teste se eu quiser. Só que para implementar esse segundo teste, né, a gente normalmente implementa nessa parte falsa aqui, ó, tá? Então, em vez de aparecer código incorreto, eu vou fazer uma nova verificação aqui, ó, tá? Olha lá, eu vou apagar aqui o código incorreto e vou fazer uma nova verificação nesse momento. Então, se aquela célula não for a letra M, pode ser que nela esteja escrito a letra T, né? Eu coloquei aqui a letra T para ele interpretar. Se tiver escrito a letra T, qual que vai ser a minha resposta verdadeira? Vai ser boa tarde. Não é isso que a gente tinha combinado? Olha lá, vai ser boa tarde. Caso contrário, aí sim vai aparecer código incorreto novamente. Olha lá, apareceu o código incorreto. Como eu abri esse segundo C, aqui na parte do falso, é como se toda essa expressão, ela será, né, no caso, toda essa expressão correspondesse à parte falsa do primeiro C. Então, se essa condição não é estabelecida, né, se ela não é válida, ele analisa a parte falsa. Aí, na parte falsa, eu faço um novo teste. Se não for coerente esse teste, né, se não for verdadeiro, eu atribuo o valor código incorreto para a sentença. Como eu abri o C, o segundo C, e eu fechei ele aqui, eu tenho que também fechar o parênteses do primeiro C, que eu abri lá no começo. Então, por isso que a gente termina com 2 parênteses aqui, ó, tá? Vou dar um Enter, funcionou, bom dia, legal. Se eu colocar a letra Q, código incorreto. Letra J, código incorreto. Se eu digitar a letra T, boa tarde, né? Olha lá que legal. Então, a nossa função, ela interpreta agora tanto a letra M, a letra T e qualquer outra letra, né? Ó, qualquer outra coisa que eu digitar vai aparecer como código incorreto. Tá? Então, a função C tem essa característica, né? Uma função que ela analisa, né, o resultado e analisa uma célula, com base nessa célula ela te dá um resultado. Aqui a gente trabalhou com texto como resposta, mas nada impede que você tenha aqui uma soma, você tenha uma média, que você faça uma multiplicação, ou que você trabalhe com porcentagem. Né? Então, aqui a gente poderia trabalhar com qualquer outra relação de fórmula ou de exibição de texto aqui, né? Independente do que a gente está precisando da função. Ok? Beleza? Então, era isso, né? Deixa eu ver se nosso cronograma está certo. Olha lá, temos aqui a parte de soma, média, né? Máximo e mínimo. Também trabalhamos com 2 pontos e ponto e vírgula, né? A ideia do até, que eu comentei com vocês, os 2 pontos, e o ponto e vírgula daquele sentido do e, né? Esse e aquele, tá? A parte de contagem, a gente também já contou, né? Valores continuam. E aqui também trabalhamos com ponte C, soma C e a função C de lógica, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Que a gente tinha para hoje, né? E eu vou montar o próximo vídeo nosso com base no exercício de explicação, envolvendo todas essas funções e quem sabe alguma coisinha a mais também para a gente conhecer do Excel. Tá bom? Obrigado por enquanto e até mais. Tchau, tchau.